Caralho, aí é foda, porra. Vai ficar dando ruim mesmo? Tá vendo? Porque ficar monitorando toda hora. Outro vídeo foi pro caralho. Não vou gravar de novo, não. Vou postar assim mesmo, se foda. Vambora, família. Aqui, tamo com Vetuvilano. Porque todo mundo odeia o Travis Scott agora. O que aconteceu? Travis fez vários inimigos. Então vamos ver de qual é, tá ligado? Então solta pra nós e dá-lhe o papo. Assim tu ainda não segue a playlist de trap Do do canal. canal. Link na descrição. 2025 não tá sendo um ano nada bom pro Travis Scott. Ele foi de um ano pro outro, de um dos artistas mais aclamados, e incrivelmente sem hate nenhum e sem treta na indústria, pra ter uma dia gigante envolvendo seu nome. Ah, Até do mesmo Pusha lançar, T. segundo seus fãs, o seu pior álbum de todos. Pior, até Jack então. Boy Mas Show? de onde veio tudo isso? E isso é mesmo justo com o Travis Scott? Bom, Será? é isso que a gente vai entender hoje. Vamos ver. Mas antes, já deixa o like, se inscreve e considera se tornar membro aqui do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos e o principal, a um grupo do canal no WhatsApp pra gente trocar ideia e principalmente falar sobre os próximos vídeos do canal. Você até mesmo pode escolher. É bem baratinho, então se liga aí embaixo. Você também vai ajudar a manter toda essa qualidade aqui que o canal tem. O Travis Scott era pelo menos, até então, um dos artistas mais amados da atualidade. E pra ser honesto, é muito fácil gostar dele. Ele faz música divertida, cativante, a personalidade dele é engraçada sem ser forçada, e ele tá em todo canto. É sério, ele tá em todo canto mesmo. Pra onde você olha, o Travis Scott tá lá. Se você gosta de comer McDonald's, o Travis Scott tá fazendo propaganda com eles, te servindo um Mac num restaurante aleatório por aí, e ainda por cima, tem até mesmo seu boneco, feito pela marca. Se você gosta de Fortnite, adivinha só quem fez um show lá e tem a própria skin no jogo. Se você gosta de... Eu nem preciso continuar, eu acho que vocês já entenderam. O Travis Scott, além de um rapper, ele virou um ícone da cultura pop. Ele virou meio que esse símbolo que os jovens tanto querem seguir. Na cena, entre artistas, ele também virou alguém que não tinha muita desavença com ninguém. Ele já nasce no rap como um protegido do Kanye West, além de 2012, e também se tornou tão grande para qualquer artista, até uns anos atrás, sequer querer tretar com ele. No entanto, isso mudou com o passar dos anos. O último exemplo que a gente tem é o Pusha T criticando o Travis Scott publicamente pela sua lealdade, ou melhor, pela falta dela com seus próprios amigos. Mas não é só isso. Ele fez uma diz inteira sobre. O que aconteceu em resumo foi que o Pusha T, em Soul Beat, acusa o Travis Scott de não ser amigo de ninguém da indústria e ser um falso com literalmente todo mundo, até mesmo com as pessoas que deram a mão pra ele lá no começo, como o próprio Kanye West. Só que ele fala de alguns casos em específico. O principal foi o caso do Pharrell Williams. O ano era 2023 e o Travis Scott estava fazendo marketing de Utopia. Ele leva seu álbum pro Pharrell Williams escutar, enquanto ele e o Clipse estavam produzindo seu álbum. Clipse, pra quem não sabe, é a dupla do Pusha T com seu irmão, o Malice. Eles têm uma discografia sinistra e o vídeo biografia deles já tá em planejamento, mas voltando. Enquanto os três estavam produzindo o álbum, o Travis Scott vem e mostra o álbum dele, o Utopia. Porém, quando chega na faixa Meltdown, que tem um verso do Drake em que ele ataca o Pharrell Williams, o Travis Scott Ele não pausa, mostrou né? esse Não verso, mostra. mas mesmo assim, não Certo. no álbum. Sendo assim, pro Só Pharrell, contexto, pro Pusha né? T, isso seria uma completa falta de consideração. E as coisas só começaram a piorar quando o Pusha T trouxe mais exemplos à tona, dizendo que na treta do Drake com Kendrick Lamar, o Travis ficou do lado do Kendrick. Na treta do Drake com Kanye, ele ficou do lado do Drake, não tendo lealdade a ninguém. Segundo o próprio Pusha T, ele fica do lado de quem tem, entre aspas, mais chance de vencer a treta, ou quem tá mais em alta no momento, pra assim, agregar ao lado dele. Because you felt like he was playing both sides. Yeah, you know, just playing both sides, and that's corny to me. And I've done a lot to get away from that. Sure. He's shameless. He does it. You've seen him do it to everybody. Including seemingly to Drake himself, right? Like He's done it. He's done it to him. He's done it to Ye. Now he's done it. He got to pull it off in this capacity in the clips, and it's fine. You know, it's just what he does. I just could not speak to it. Sure. I've definitely had to put my hand on your shoulder. Uma coisa que voltou a repercutir lá na gringa, É depois foda que mesmo. toda essa treta apareceu, foi quando a Nicki Minaj fez os ataques dela contra o Travis Scott após uma polêmica de números falsos. E eu vou te explicar melhor. Não tô olhando isso não. fodas da carreira do Travis Scott é o quanto de números esse cara consegue fazer. Ele vive no topo das paradas, bate recorde atrás de recorde. Só que muita gente dentro do rap questiona como ele consegue tudo isso, dizendo que não é só pelo som dele. Em vários lançamentos como Franchise e 4x4, ele bateu o número 1 na
na Billboard. Só que, do nada, as faixas caíram absurdamente na semana seguinte, fazendo assim os números de lançamento parecerem não tão verdadeiros assim. O ponto que muita gente começou a bater é dizer que Isso aí a galera faz, né, mano? Inflar o número, a gravadora faz pra inflar os artistas. a gravadora do Travis Scott, a Sony Music, tava comprando esses números pra ele. E o Travis também, ele usa muito uma estratégia de bundle, que é basicamente, você compra uma camiseta, um ingresso, ou qualquer item da loja dele, e isso conta automaticamente com a venda de um álbum também, mesmo que a pessoa nem escute o disco. Ou seja, a música dele, mesmo se você não escutar muito, ou se você nem ter escutado, se você comprou o ingresso de um show, ou um merch, ou qualquer coisa, isso conta pra ele subir nas paradas como a Billboard, e ficar lá no topo. E o Travis Scott, ele é mestre em vender produto como ninguém, e ele usa isso pra impulsionar a carreira dele. Lá em 2018, por exemplo, a Nicki Minaj atacou o Travis Scott exatamente por isso, usando esses argumentos. Ela tava disputando o número 1 da Billboard com ele, com o álbum Queen dela, e o Travis Scott vendeu um passe VIP com a pré-venda do seu álbum, fazendo também a Kylie Jenner fazer propaganda disso tudo, fazendo assim a Nicki Minaj ficar em segundo e ele em primeiro, com mais vendas por causa de merch. E sinceramente, ela não tava errada atacando ele por isso. A pergunta que fica é, o Travis Scott tá realmente roubando ou trapaceando pra se manter no top 1 com vendas de discos? Isso é mesmo roubar? Eu não sei. Eu só sei que vários artistas nessa época ficaram do lado da Nicki Minaj e contra o Travis Scott, também acusando a Sony Music de fazer streams falsos. O lance aqui pra mim, a qualidade do Travis Scott, em questão aos números dele, sempre fizeram sentido. Ele é um fenômeno quando se trata de número, e o público dele nunca nem sequer reclamou que um álbum dele era ruim, por ser melhores que outros, mas nada tão abaixo da média, em questão de qualidade sonora e lírica também, para o que a gente espera de um projeto de trap. Só que isso mudou em 2025, o ano em que o álbum Jack Boys 2 foi lançado. On wax, not giving a fuck. Like Jaleel, not giving a fuck. Yeah. But 2000 excursion, 44 bird. Tryna hit the boogie. O primeiro projeto, lá em 2019, chegou surpreendendo todo mundo, mesmo que o tivesse primeiro apenas 7 fez um barulho maneiro, né? O primeiro Jack Boys. Tinha cara de coletivo de verdade. Parecia que os caras sentaram juntos, pensaram em cada faixa, em cada beat, escolheram Esse não, parece que juntaram tudo. O álbum era bem coeso. Juntaram mais barra dos malucos, é isso? Tinha cuidado. Jack Boys 2, na minha opinião, apesar de ser um bom projeto, ele poderia ter sido melhor. E repetindo o que eu disse lá no meu react sobre ele, ai, você não sabe que eu faço live? Então, ela acontece 2 vezes por semana lá na Twitch, na maioria das vezes, segundas e quintas 20 horas, mas pode acontecer outros dias, então já segue lá pra você ser o primeiro a chegar. Como eu tava dizendo, se ele tirasse algumas músicas dali, deixasse ele um pouco mais enxuto e tivesse mais músicas com os próprios membros da Jack Boys, ao invés de outros feats, na minha opinião, melhoraria, e muito. A maioria das pessoas julgou esse álbum como sem vida, sem energia, sem um sentido real, os beats meio genéricos, o que, ironicamente, parecia ali do Racionais ali do nada. Pra mim, a produção do álbum é a melhor parte dele, sem dúvidas. Eu acho que, sim, ele foi experimental, só que fugiu um pouco do padrão de produção que a gente já estava acostumado até então, que tinha muita influência do Kanye West e do Mike Jean. E não só influência, mas os beats, literalmente, feitos pelos mesmos. O Kanye West eu nem preciso comentar muito aqui, né? Mas o Mike Jean, ele e o Travis Scott não estão num dos melhores momentos dele, já que eles estão tretados até então. E até deve ser por isso que o pessoal ficou dizendo que o Travis Scott meio que ficou sem rumo nesse projeto, dizendo que ele precisava tanto do Kanye West quanto do Mike Jean pra fazer um projeto pra dar uma direção legal pra ele. Começou a criticar muito. Foi a resposta dele pro Pusha T nesse álbum. Na faixa Champagne Vacay, o Travis Scott solta a linha They just wanna real me, I'm dodging Team Z, I made 100 pushing T's. Ele basicamente jogou em direta camuflada no meio de um verso sobre fama e dinheiro. A primeira parte, They just want the real me, é ele comentando como o público quer ver como ele é verdadeiramente, algo que muita gente cobra dele, dizendo que ele é falso e etc. Logo depois, ele diz que tá dodging Team Z, ou seja, tá fugindo dos holofotes, evitando a mídia sensacionalista que vive atrás da celebridade, tipo a TMZ. Mas é na última parte que ele manda tal diz pra o Pusha T, I made 100 pushing T's. O termo pushing T's funciona como um trocadilho aqui pro Pusha T, dizendo basicamente que ele ganhou muito dinheiro vendendo produtos e imagem, ou seja, basicamente dizendo que ele vai ganhar dinheiro
Primeiro, em cima do Pusha T aqui, é uma indireta meio direta, mas que não é tão forte assim. Não é um ataque direto, mas pra quem sabe a treta dos dois, dá pra entender. Ou seja, o público achou o ataque fraco demais. Eu também achei. Foi meio suave demais, né? Pra atacar o Travis Scott, mas sem querer defender ele muito aqui também, tá? Quem esperava um ataque muito mais lírico do Travis Scott? Eu sei que a gente quer ver essa treta acontecer, mas sério, o Travis Scott, ele não tem essa caneta mais agressiva como o Pusha T tem. Ou seja, ele já tá sendo mal falado na mídia por esses motivos que eu citei no vídeo. Ter uma treta exatamente agora, com seu nome, só iria atrair mais críticas pra ele, mais do que ele já tá tendo em vista que ele iria perder liricamente. Mas o interessante é que depois de tudo que aconteceu no Astroworld Festival, onde o Travis Scott foi cancelado enormemente pelo público, eu não esperava que isso fosse acontecer de novo. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Medizão, mano. É, complicado, né? Doideira, mas mano. Também as pessoas. Será que ele tá sem rumo, sem direção? Sei lá, mano. O cara não é ruim, né, mano? Mas esse bagulho pode afetar também, né? É complicado isso. Comenta, o que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí, deixa nos comentários. Fé em Deus. E lembra que domingo e segunda tem live, então brota pra nós escutar um sonzinho junto. Fé em Deus? Tamo junto, acessa o canal 2 aqui, ó. A de cima e de baixo. Prévia do próximo drop. Tamo junto, Deus abençoe, muito obrigado por ficar até o final e até a próxima. Yes, sir, ski. E beba água, valeu?